Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Hoje queremos trazer mais uma mensagem da parte de Deus, que tem como tema líderes cristãos de algumas igrejas comprometidos com o jeitinho brasileiro. O famoso jeitinho brasileiro, que nada mais é do que uma forma de esconder, desonestidades, falcatruas, conchavos com a corrupção, com as coisas erradas. O famoso jeitinho brasileiro que teve o seu início lá no ano de 1500, quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, e nós aprendemos desde lá nos bancos escolares que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não, Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, porque o Brasil já tinha dono. E esse jeitinho brasileiro vem se perpetuando, inclusive entrando sorrateiramente dentro da igreja, contaminando lideranças cristãs, homens de Deus, mulheres de Deus, e se não vigiarmos, não estivermos atentos, esse jeitinho brasileiro, ele tende a minar, a obra de Deus, mas isso não vai acontecer. A obra de Deus, amados, ela é exclusivamente de Deus, o povo é de Deus e a glória dele ele não dá a ninguém. O profeta Isaías, no capítulo 42, o versículo 8, Deus, falando através do profeta, diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. É uma mensagem direcionada àqueles que estavam adorando deuses estranhos, mas para nós, neste momento, nesta mensagem, as imagens de escultura, é o dinheiro, a riqueza, os conchavos, feitos às escondidas, sorrateiramente, através do famoso jeitinho brasileiro. Infelizmente, amados, algumas lideranças cristãs estão esquecendo essas verdades básicas da fé cristã. A obra de Deus ela não é um negócio, o povo de Deus não é mercadoria de barganha, a glória de Deus ela não é negociável. Ao se comportarem como donos da obra de Deus, do povo de Deus e da glória de Deus, amados, lideranças de algumas igrejas estão consagrando obreiros, levantando obreiros por conveniências humanas e não pela direção de Deus. Aqueles momentos de oração, horas de oração, que os pais da igreja passavam na presença de Deus para Deus orientar, para Deus direcionar, parece que é coisa do passado. Esses homens, muitas dessas lideranças, irmãos, estão aí levantando, consagrando obreiros para seus propósitos e não para a obra de Deus. Por exemplo, para acobertarem as falhas e pecados dos líderes principais, para formar grupos simpáticos aos líderes principais, para elegerem as mesas diretoras nas convenções sem nenhuma ou quase oposição àqueles que estão e querem se perpetuar na liderança da igreja, inclusive passando essa liderança de pai para filho, como se a igreja fosse um reino humano e estivesse sujeito a uma dinastia, para transformarem a igreja em curral eleitoral, envolvendo-a na politicagem partidária e até colocando políticos ímpios para discursarem em reuniões na igreja, para construírem obras faraônicas com os dízimos e as ofertas do povo de Deus, sem nenhuma oposição e com o único objetivo de destacarem os seus nomes em detrimento do socorro às necessidades vitais da igreja. Amados, o jeitinho brasileiro é tão evidente em algumas igrejas que os seus líderes têm transformado conceitos éticos, morais, litúrgicos e até doutrinários. Têm transformado líderes cristãos em gestores, comerciantes, chefes, comandantes, tiranos e ditadores, em homens frustrados, oprimidos, reprimidos, dissimulados, hipócritas e mentirosos. Tem transformado ovelhas em empregados, funcionários e até escravos. Tem transformado os púlpitos em palco, tem transformado dízimos e ofertas em capital de giro e objeto de ostentação e luxo. Para alguns líderes, suas famílias e os seus bajuladores mais próximos. Tem transformado, amados, os cultos em shows. Tem transformado pregadores em animadores de palcos e meros cerimonialistas. Tem transformado músicos e cantores em artistas gospel. A coisa está muito séria, amados. Tem transformado as almas carentes da salvação em mercadorias de barganha, com o único objetivo de dizer: a minha igreja é a maior, é a que tem maior número de membros, a maior quantidade de templos. Amados, muitos desses líderes da atualidade, que estão espalhados pelo mundo, introduzidos dentro da igreja do Senhor, homens que um dia foram chamados, homens consagrados por Deus, mas por causa do jeitinho brasileiro, por causa da corrupção, estão se deixando vencer, e muitos desses homens irão ouvir de Jesus naquele dia a seguinte frase: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço.
São homens que dirão naquele dia: Senhor, em teu nome evangelizei, em teu nome preguei, em teu nome batizei centenas e milhares. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Amados, que estejamos atentos, que estejamos como atalaias, não é? E deixemos a hipocrisia de lado. Igreja não é brincadeira, igreja não é comércio, igreja não é negócio, igreja tem pastor, tem liderança consagrada por Deus. Igreja não tem gerente, não tem chefe, não tem comandante. Que Deus abençoe a todos, amados, em nome de Jesus.